abençoada manhã de Páscoa, de ressurreição de Cristo. Amém, igreja? Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Quem está assonado aí, diga eu. Olha lá que tanto de gente com sono. Tá vendo? Vendo? Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos. Esta é uma manhã muito importante para nós, cristãos, filhos de Deus, que acreditamos na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, Jesus entregou nas nossas mãos aqueles que nos perseguiam, que nos ameaçavam, aqueles que pareciam ser maior do que nós, os dominadores. Eles caíram por terra essa manhã e o Senhor nos deu graça e vitória. Amém? Abram as suas Bíblias para nossa breve meditação, para a glória do Senhor, no livro de Mateus. Mateus, no capítulo de número 27 e o versículo de número 14. Mateus 27, 14. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Você já saudou o irmão que está do seu lado aí? Já fez isso? Já deu bom dia? Já deu paz do Senhor? Já desejou tudo de bom para ele nesse dia? Louvado seja Deus. Eu vou ler e você presta atenção no que diz a palavra. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás, porquanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porquanto sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiam a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. Somente até aí. Para mim, esse é um texto muito forte. É um texto que mexe com a minha alma e com o meu coração. Porque quando foi apresentado ao povo, essas duas pessoas, era fácil decidir qual deles deveria ser redimido, qual deles deveria ser solto. O preso anistiado aqui não foi Jesus. E eu digo para você que graças a Deus que não. Porque senão nós estaríamos numa situação na mesma aquela que nós havíamos caído. Mas por causa desse momento sublime e único, nós tivemos uma chance. Agora, para pregar o texto, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, ligue o seu pensamento no céu. Senhor, eu te dou graças, Pai. Esta é uma manhã diferente. Essa manhã tem o ressoar da trombeta, o despertar daquele que nos salvou, aquele que se dirigiu aos principais deste mundo e ao das trevas, e os colocou debaixo de seus pés. Hoje é o dia que o Senhor rompeu os aguilhões, disse à morte qual era o seu lugar, e colocou limite a toda a maldade, tanto do ser humano quanto dos seres das trevas. O Senhor tomou o seu lugar, anistiou-nos, levantou a sua igreja,
a colocou no lugar de honra, onde ela deveria estar. O inimigo nunca mais falou tão alto, e nunca mais se achou como antes. Ele entendeu que há alguém maior do que ele. Alguém que pegou todos os seus poderes e o aniquilou, e subjugou, e o lançou por terra. E obrigado por isso, meu Deus. E nos dá por esta ocasião maravilhosa a tua santa palavra. Amém. Glórias ao Senhor. Queridos, eu não posso imaginar um dia como este. Eu não posso sequer ter um vislumbre do que aconteceu naquele dia, naquele momento e naquela exata hora em que Jesus primeiro foi apresentado às autoridades do seu tempo. Ele não estava ali para ser recebido por eles como um cidadão de honra, muito menos estava ali para ser aplaudido pelos milagres e por toda a sua fama que corria por todos os lugares, pelo bem que ele havia feito ao povo e à nação do seu tempo. Mas ele estava ali na condição de condenado. A opinião pública já o havia condenado antes. Aqueles que deveriam recebê-lo, que eram os chefes da sinagoga, os chamados sacerdotes daquela época, que deveriam estar unidos a Jesus e sabendo a importância da sua chegada, também já o havia condenado. Mas eles queriam que ele passasse por aquele julgamento público, onde as autoridades, que poderia legalizar o seu julgamento e também legalizar a sua condenação, ainda não havia dito nada a respeito do assunto. Era preciso que isso acontecesse para que eles o tivessem em suas mãos e pudesse dar a ele as considerações merecidas pela mente de cada um deles. Perdão. Todos ali se reuniram por um único propósito: derrubar alguém que para eles parecia ser uma ameaça e não uma bênção. Eles estavam ali para derrubar uma pessoa que por eles deveriam ter imaginado, pensado, que ele era a resposta das profecias do passado. E com uma evidência maravilhosa, aquilo que foi dito pelos profetas estava diante deles, o que eles não tiveram a chance de ver. E eles, como pessoas privilegiadas, deveriam receber de braços abertos. Mas não foi isso que aconteceu com Jesus. Ele não foi entendido. Ele não foi de maneira alguma reconhecido por aqueles que eram seus. Aqueles que deveriam recebê-lo de braços abertos. Aqueles que deveriam considerá-lo como filho de Deus, o chegado das nações. Olharam para ele como pessoa que não era bem-vinda no meio deles. Mas Jesus estava ali não para ser o motivo da festa ou o motivo da alegria como um todo daquele povo. Mas ele estava ali por nós naquele dia. Ele estava ali por aqueles que creram, aqueles que o receberam como filho de Deus, aqueles que não tiveram dúvida da sua importância e que estava ali diante dos seus olhos. Eu imagino se Jesus pudesse aparecer a alguém de nós, qual seria a nossa reação? Ele não estava ali como um Deus ou em espírito, ele estava ali fisicamente, tabernaculando entre os homens, estava ali como um presente vindo dos céus, para que a nação pudesse ver o Filho de Deus em pessoa e recepcioná-lo e agradecer a Deus e entender o motivo da sua chegada. Você entende o motivo de Jesus Cristo ter sido enviado por Deus aqui na terra? Você verdadeiramente entendeu esse motivo? E qual é a maior motivação da sua vinda? Jesus veio aqui para aniquilar o pecado. Ele não veio aqui para esconder o pecado. Ele não veio aqui para aceitar o pecado. Ele não veio aqui para vencê-lo simplesmente e deixá-lo agir
como se o pecado não tivesse porta que pudesse fechá-lo. Mas ele veio aqui para te dar uma chance. Ele veio aqui para que você reconhecesse que há um Deus, que há um Senhor pela sua vida. E todos os outros senhores devem ser aniquilados. Todos os outros nomes devem ser apagados da sua vida. O único nome que deve ressoar no seu coração, o único nome que deve gritar na sua alma é o nome de Jesus Cristo. Ele foi o único. Deus não mandou uma equipe do céu para dar a vida por nós. Ele não mandou um coletivo de pessoas. Ele não mandou uma abrangência de nomes, mas ele mandou o seu próprio filho. E reconhecê-lo é reconhecer toda a obra de Deus. Se você reconhecer Jesus hoje, você está reconhecendo toda a obra do Pai. Se você receber Jesus hoje, você está recebendo tudo o que Deus criou e fez para a sua vida. Deus mandou Jesus aqui para você não terminar como aquelas pessoas que são notícia e fazem parte das mais tristes e das mais horrendas. Mas Jesus, ele veio a este mundo para que você tenha o fim que Deus pensou a seu respeito. O fim que Deus preparou para que você não se perca, para que você não se sinta excluído, mas sim encontrado, amado e recolhido por Ele. Jesus estava lá por mim e por você. E Ele não negaria quem nós somos. Ele não podia passar desapercebido por causa do nosso pecado. Ele não podia simplesmente ser anistiado naquele dia por causa de nossa culpa. Porque se Jesus fosse anistiado aquele dia, se Jesus fosse o escolhido pela multidão, se Jesus fosse o nome gritado pelo povo, nós estaríamos em condição de morte, em condição de condenação. Não haveria meio de salvação para nós e nem para aqueles que virão depois de nós. Mas por causa disso, o Senhor, Ele nos deu, na graça maravilhosa de sua própria vida, a redenção e a salvação que não merecíamos. Jesus naquele dia não estava lá representando o céu, ou representando toda a obra de Deus, não. Ele estava lá representando a pior obra da história, a sua obra, a minha obra, a sua vida, a minha vida. E quais eram as obras que nós tínhamos para que Jesus pudesse representar com louvor, com sorriso, com alegria? Não havia uma obra nossa que naquele dia poderia dar esses eventos que eu acabei de citar para Jesus. Mas eram eventos tristes, eram eventos de horror. No entanto, que Jesus, ele não foi reconhecido, ele não foi abraçado na sua época, mas sim, ele foi excluído, ele foi tido como alguém que merecia a morte. Mas o inimigo não sabia que ao tirar a vida de Jesus, ao entregá-lo para os seus malfeitores, ele estaria nos dando o direito de vida que nós temos aqui hoje. Olha para o seu irmão e diga assim: sabe por que você está aqui? Porque Jesus te deu essa graça. Diga, sabe por que você pode adorá-lo? Porque Jesus te resgatou. Eu imagino como ficou Pilatos naquele dia, diante daquela situação. Ele não tinha uma vida pregressa de Cristo como criminoso. Ele não tinha uma ficha na mão, dizendo que Jesus cometeu assaltos ou algum tipo de crime, mas ele tinha uma extensa ficha do outro homem que estava lá, chamado Barrabás. E naquele tempo, por ocasião de alguma festa importante, como a Páscoa, eles costumavam anistiar alguém dos presos, que era convocado não por uma das autoridades, mas pelo povo. Agora você imagina Jesus sendo apresentado para as pessoas como num concurso maligno, sendo apresentado para ter uma escolha com alguém
que verdadeiramente merecia aquela condição. Jesus não merecia estar ali. Ele não merecia ouvir o que ouviu, passar pelo que passou. Mas ele sabia a quem ele representava naquele dia. Ele sabia o porquê dele estar ali. Para que você hoje pudesse saber o porquê que você está aqui. Quando você disser para alguém que o único Deus que representa você é Cristo, é o Espírito Santo, é o Pai, ficar entendido que você sabe quem você é, que você sabe o que você quer, a escolha que você fez, ela é perfeita. Não existe erro quando você opta por servir a Deus e não aceita nenhum outro nome que possa receber essa honraria que não estava lá. Porque se eu pedisse hoje para você, me diga um outro nome que estava lá com Jesus. Me diga um outro nome lá que foi crucificado, que foi envergonhado, que foi martirizado, que foi obrigado a levar uma pesada cruz. Você não terá um nome para mim. Você vai ter que reconhecer que o único que fez isso foi Jesus Cristo. Porque foi Ele que Deus mandou. Foi para Ele que Deus deu essa nobre e horrenda missão. Foi para Ele que Deus confiou. Perdão. Qualquer um outro, talvez, deveria desistir. Teria desistido. Teria abandonado no momento de pior dor. Talvez um outro teria pensado, será que a Thalita vale a pena tudo isso? Será que a Cris vale a pena? Será que o Silvio vale a pena eu passar tudo isso? Será que o nosso querido Celinho vale a pena? Jesus, ele não pensou. Jesus, ele não imaginou a respeito disso. Ele apenas entendeu a importância que nós temos. E ele aceitou a missão de não permitir que falhássemos em conhecer a salvação. Você precisa entender isso. Você precisa pensar nisso, a respeito de tudo que Deus, ele fez por você. Tudo isso começou no coração de Deus. E aí foi transmitido para uma outra pessoa. O céu se mobilizou para você estar aqui. Então não é justo que um outro nome ou um outro ser qualquer seja arrolado na mesma honraria que esse Jesus Cristo maravilhoso está na categoria que Deus o colocou. Ele é merecedor de honra. Diga assim, viva Jesus Cristo. Diga o Filho de Deus. Você está entendendo, querido? Se você hoje dobrar o joelho, você tem que dizer, eu vou dobrar pelo Senhor. Se você hoje tiver que chorar por algo, você vai dizer, eu vou chorar pelo meu Senhor. Se você hoje tiver que enfrentar uma provação, uma dificuldade, eu vou enfrentar essa provação, essa dificuldade pelo meu Senhor. Porque Jesus é digno disso. Jesus é digno de todas essas coisas. O homem aqui disse que Jesus nada disse. Jesus nada falou quando ele disse, és tu o rei dos judeus? E quando Jesus falou, tu dizes, Jesus se autoafirmou. Você sabia disso? Jesus disse sim, eu sou o rei dos judeus, nesta palavra tu dizes. Ou seja, você finalmente reconheceu quem está diante desse tribunal. Você sabe que esse tribunal não pode me julgar. A minha causa está além dessas paredes. A minha causa está além do seu martelo. A minha causa está além da sua sentença. A minha causa está além daquilo que você pode aplicar na minha vida. Nenhuma dessas coisas pode me condenar para aquilo para o qual eu vim. Porque Jesus podia gritar naquele dia, eu vim pelo Márcio. Eu não vim pela inveja dos sacerdotes. Eu vim pelo Jefferson. Isso está muito além do seu entendimento. Porque se Jesus dissesse isso, Pilatos diria, quem é Jefferson?
Quem é Márcio? Aí ele ia ter uma separação, ia entender que Pilatos conseguia pensar para aquela hora, para aquele momento e naquele minuto. Mas Jesus enxergava você hoje. A cruz é a grande janela da qual o Senhor te viu. Pela qual o Senhor te enxergou. Agora nós do lado de cá, querido, nós temos que olhar através, sabe do quê? Hoje aqui é o que está acontecendo na nossa janela. Temos que olhar através da ressurreição. Quem que você conhece? Que você adorou um dia que ressuscitou? Que venceu a morte? Que a Bíblia diz, não há um nome. Toda e qualquer sepultura está lá, jaz aqui e continua aqui. Mas quando as mulheres chegaram e disseram, cadê? E não está aqui mais não. Como é que você vai buscar um vivo entre os mortos? Jesus não disse nada, ele permaneceu em silêncio. E o governador ficou maravilhado, sabe por quê? Porque Jesus não podia falar de você naquele dia. Mas ele fala de você hoje lá no céu. Ele conhece você, ele sabe. Você é a grande causa de Jesus. Você sabia que você é a grande causa de Jesus? Então você não pode dar essa honra para nenhum outro. Você não pode dar essa honra para as coisas desta vida, ou para objetos, ou para coisas, mas a honra da sua vida tem que ser prestada ao único Deus que você serve. Nada pode te atrair. Quem tem que te atrair é Jesus. Você pode fazer uso das coisas, mas adorar? Fala para o seu irmão, adorar? Somente a Deus. Diga de novo, adorar? Somente a Deus. Agora nós estamos diante de uma festividade importantíssima, por ocasião da Páscoa. Poderia anistiar-se um prisioneiro. Então Jesus é apresentado de uma forma que para mim tem uma discrepância horrenda e para você também, porque ele é apresentado como criminoso. Ele está ali para ser avaliado por pessoas que não conhecia, que não sabia quem era Jesus. Quando você adora Jesus, mas estende essa adoração a outros, você está na mesma condição daquele povo, sem saber quem é Jesus, sem ter o conhecimento profundo do que ele significa, do que ele é, do que ele foi, do que ele permanece sendo e do que ele será. Quando acontecer o arrebatamento, você vai ser recepcionado por Jesus. E aí você vai descobrir que nenhum outro nome que você conheceu não vai estar lá. Mas Jesus vai. Ele veio aqui te salvar. E naquele dia você vai ser recepcionada por ele. Ele vai estar lá para te receber. A multidão está olhando para duas pessoas. E os principais sacerdotes gritavam: escolham Barrabás. E qual é a escolha? O que significa escolher Barrabás? Esse nome significa que tudo que nos afasta de Deus. Como eles escolheram Barrabás, eles escolheram tudo que os afastava de Deus, que os permanecia distante de Deus, porque Barrabás pertence a esse mundo. Só Jesus pertence ao céu. Barrabás pertencia a essa terra aqui mesmo. Ele podia ser anistiado hoje. Ele podia ser anistiado agora. Mas ele teria os seus dias contados para a morte eterna. Mas o nosso Deus, não. A morte dele tinha uma causa, um valor. Se você dissesse para mim, pastor, mas Barrabás não foi importante na sua época, ele era um nome conhecido, era chefe do Zelote. Ele foi, mas a causa dele era desconhecida por Deus. Porque a causa dele envolvia matar, roubar, destruir. Mas a causa de Cristo não. Grita o seu nome, diga o seu nome. Diga o seu nome, igreja. Você, esse nome é a causa de Deus. Esse nome foi a causa do Senhor. Esse nome foi a causa de Jesus Cristo. Jesus não estava ali torcendo para ser ele o anistiado ou escolhido pela multidão, não. Ele estava ali por uma causa que ia muito além daquele show.
Jesus não estava ali para prestar algum tipo de aceno ou encenação para aquele show, não. Ele não estava ali para ser anistiado por um povo cego que não sabia o que estava fazendo e por autoridades tapadas de mente fechada que não sabia quem estava diante deles, porque se eles soubessem, se eles soubessem, mas você sabe. Então por que às vezes a nossa escolha ela exclui Jesus? Então por que às vezes os nossos gostos excluem Jesus? Então por que às vezes nossas preferências excluem Jesus? Então por que às vezes nos momentos mais importantes das nossas vidas Jesus não é celebrado? Por que isso acontece? Por que às vezes nós fazemos visita a Barrabás? Mas quando você escolhe Jesus, você escolhe tudo aquilo que te aproxima de Deus, tudo aquilo que te liga a Deus, tudo aquilo que te leva a Deus, tudo aquilo que abre o véu do tempo se rasgou por causa de Jesus e não por causa de Barrabás. Quando você escolhe Jesus, você escolhe o céu, você escolhe a obra redentora de Deus, você escolhe tudo que Deus separou para nós. Deus é tão bom. Talvez você não tenha pensado no que eu vou dizer aqui. O nosso maior ganho e o dia da maior festividade de tudo que recebemos de Deus vai ser quando nós nos encontrarmos com Ele. Mas sabe o que Ele fez? Ele nos deu para cada um de nós um quinhão dessa promessa para você gastar aqui na terra e viver dela até aquele dia. A partir do momento que você recebeu Jesus, você não vive mais deste mundo. Você é 100% dependente de Deus. E aí é onde eu digo e volto a dizer, eu preciso disso, ore ao Senhor, eu quero aquilo, busque a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você aprende a ser filho de Deus, você aprende a ser filha de Deus, quando você depende dEle. E o segundo passo, quando você o obedece. Quando você pede para o Senhor algo, Ele não te dá, e aí você recebe o não de Deus como um livramento. E aí subentende que você sabe quem você é. E você reconhece quem Ele é. E a multidão inflamada pelos principais disseram, crucifica a Jesus e solta Barrabás. Crucifica. Eles estão escrevendo a história que envolve você. Eles estão anunciando a história que resgata você. Eles estão preferindo a história que salva você. Naquele dia, começou a grande libertação da sua vida. Diante daquele povo, a escolha deles, a forma como eles foram por Barrabás. E eram tão inimigos de Jesus. E ainda disseram, o homem da tribuna disse, vocês têm certeza do que estão dizendo? Eles dizem sim, nos responsabilizamos. Ele disse, porque eu vou lavar as mãos. Disseram, não, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. É de nós a geração, não vai sobrar ninguém. Você é a preferência de Deus. Fica de pé, por favor. Porque você é a preferência de Deus. Jesus foi condenado naquele dia para você ser anistiado hoje. Você recebeu o perdão total do Pai. O Pai pegou seu nome na gaveta dele e disse, anistia tudo. Mas ele tem esse crime, limpa tudo, limpa a ficha dele. Rasga a cédula que era contra ele. Dá uma nova. Dá uma cédula zero. Por meio de 5 ou 6 eu vou. Dá uma cédula nova. Coloca a mão no seu coração. Diga assim, obrigado, Jesus. Porque no pior momento, diga, eu não estava lá. Diga, porque no dia de negar quem era o Senhor,
Eu também não estava lá. Diga, o Senhor me separou. Diga, porque eu podia muito bem estar lá também, no meio deles. Você já pensou assim? É bom você começar a pensar assim. Diga, eu podia ser um membro daquela multidão. Eu podia concordar, diga, no pior de Jesus. Mas Ele não permitiu que eu fosse contado entre eles. Mas Ele permitiu que eu fosse sonhado por Ele depois da cruz. Olha para mim aqui, querido. Você é um sonho da cruz. Você é um sonho de Deus. Você podia ter existido em qualquer tempo, mas o Senhor te preparou para esse tempo. E isso eu quero que você saiba que não é sorte, é plano de Deus. Você não pode se excluir. É por isso que nós estamos falando, pregando todo dia. A pior nação é a que você conhece hoje, porque elas estão se excluindo do rol dos salvos. Eles estão saindo da presença de Deus. Eles estão se escondendo de Deus. Fecha seus olhos. Senhor, obrigado por hoje. Naquele dia, enquanto a multidão pressionava as autoridades quanto a crucificar o Senhor, não havia medo na tua mente, nem no teu coração. Mas havia, sim, um alívio de dizer, Pai, eu cheguei até aqui. E eu já posso ver os rostos daqueles que serão anistiados pela cruz. Eu já posso conhecê-los. Eu já posso senti-los. O filme que passava na mente de Cristo não eram os horrores a Ele apresentado, mas eram as maravilhas sonhadas por Deus. E Ele era a pessoa de honra, o filho de honra, a ser o nomeado para ser o Salvador do mundo. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço. Pela graça do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Levante o pão, por favor. Diga assim, Senhor, este é o teu corpo, que foi entregue por mim. Comamos. Levante o cálice. Diga assim, Senhor, este é o teu sangue, que foi derramado por mim. Comamos. Esse pão foi feito exclusivo para essa hora. E a pessoa chegou na hora, ela sentiu de Deus, de simplesmente entregar o pão para a igreja. Deus seja louvado, né, queridos? Senhor, eu te dou graças, porque comemos a Páscoa, meu Deus. E nós entendemos que a Páscoa significa passagem. Ó Deus, lá do Egito, quando nossos irmãos foram libertos e trazidos para o deserto, com uma promessa de chegarem a uma terra desconhecida por eles, mas pela fé, e certo de que tua palavra não falha, eles caminharam deserto adentro. A mesma coisa somos nós, Pai. Nós não vimos a terra, não conhecemos as ruas, não sabemos como ela é, apenas temos as medidas e pela promessa sabemos que ela é linda. Mas como foram os caminhantes de Israel, nós estamos aqui, Senhor, prontos a caminhar na direção da tua promessa, porque cada dia que passa nos aproximamos de Deus. Cada dia que chega, nós chegamos mais perto, Pai, das divisas da cidade que entraremos um dia. Essa cidade está nos esperando, diferente da terra prometida que tinha gigantes e tinham que serem vencidos para que outros colonizadores lá estivessem.
nossa cidade será inaugurada por nós. Seremos recepcionados pelo nosso Deus. Logo na entrada da cidade, a porta é de pérola, simbolizando a vida. Não tem um material morto que simboliza a entrada do céu, mas sim a pérola. Ó meu Deus, que foi criada dentro de um organismo vivo. Tu és detalhista e tremendo e maravilhoso. E entendemos a graciosidade de sermos de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela libertação. Obrigado pela ressurreição. Obrigado por ter nos anistiado, rasgado a condenação. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Se você pode, bata a palma para Jesus. Bom, minha garganta venceu no final, né? Graças a Deus. Mas, irmãos, antes, você que é dizimista e ofertante nessa obra, você pode fazê-lo para a glória do Senhor agora. Amém? Cadê o nosso irmão Juninho? Que graciosamente carrega o carrinho. Está vindo ali. Pode sentar para você ofertar e dizimar. E logo em seguida, a pastora Cássia não está aqui hoje, porque nossos filhos encheu nossa casa com nossos netos. E ficou meio complicado sair nós dois. E os netos queriam vir, mas eles são bem ligeiros, nossos meninos. Então só se viesse todo mundo. Amém? Glória a Deus. O mais novinho tem uns 15 galos do lado direito da testa, outros 15 do lado esquerdo. Mas são muito graciosos. Eu vou comer a Páscoa com eles assim que chegar em casa. E digo que você faça isso na sua mesa hoje, antes de cear com a sua família, antes de comer o pão nosso de cada dia. Ceie com eles. Ofereça tudo em gratidão a Deus. A família que você tem, a cor do seu cabelo, dos seus olhos, foi tudo Deus que deu. Foi tudo Deus que deu. Exatamente o que combina com a sua identidade. Foi tudo Deus. Faz isso. Tem mais alguém aqui com o Pix? Ou só está a Thalita hoje? Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa. A igreja pode ficar de pé em ato de gratidão. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: você sabia que Deus nos avizinhou nessa reunião desde a fundação do mundo? E essa é uma verdade, queridos. Essa é uma verdade. Acredite nisso, nada de Deus é aleatório. Nada de Deus é por acaso. Nada de Deus está à deriva. Nada, a tua história está no controle dele. A tua história não está descendo à deriva, rio abaixo, batendo em barrancos, para se dissolver na grande pedra, não. Deus tem o controle. Amém? Vamos agradecer. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por esse momento único que o Senhor preparou para nós. E eu te agradeço de uma maneira maravilhosa e sem igual. O Senhor é nosso Redentor, nosso Remidor. O Senhor tomou a nossa causa nas tuas mãos. E ainda que não éramos nem merecedores, nem coisa alguma, o Senhor triunfou sobre o inimigo, porque sabia de quem viemos e a que fomos criados, como adoradores. E hoje levamos para nossa casa um sentimento único de ressurreição. Nos tornamos mais fortes,
celebrando a Páscoa, entendemos, Pai, a grandiosidade de tudo isso. Porque para mim, e para a Bíblia, e para outros cristãos, é o maior símbolo da Bíblia. E eu te agradeço, Deus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre, todos digam. Amém.